Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Júlio e este é mais um vídeo do canal Leia Mais com Júlio. No vídeo de hoje vamos falar sobre A Visão das Plantas, de Djamília Pereira de Almeida, uma escritora angolana, e esse livro está como leitura obrigatória do vestibular 2025 da FUVEST de São Paulo. Na Visão das Plantas, de Djamília Pereira de Almeida, nós vamos encontrar o nosso personagem principal e protagonista, o Capitão Celestino. Ele é um capitão, foi um capitão de um navio negreiro, ele era uma espécie de corsário, de pirata, capitão de navio, um homem muito mau, muito cruel, sobre o qual pesavam assim muitas mortes, muitos horrores. E ele se aposenta, ele deixa essa vida do mar e volta para o continente, então, aonde ele vai procurar a casa dos seus pais, a antiga casa onde era a sua moradia, que está abandonada porque a família toda morreu, e ele lá resolve, então, espiar, digamos assim, e ficar só com as lembranças, os fantasmas do seu passado, e ele cuida dessa casa lá, vai morar sozinho, e ele faz um jardim magnífico, um jardim belíssimo, que atrai assim, a curiosidade de todos os moradores lá da região. Então, crianças passam e vão espiar aquelas plantas bonitas, alguns correm muitas lendas sobre eles, alguns dizem que ele tem pacto com o diabo, outros dizem que ele é o próprio diabo, e ele passa aquela vida tranquila lá, cuidando com muito esmero daquele jardim, daquelas plantas todas que ele tem, mas à noite ele é atormentado pelas lembranças, pelos fantasmas das pessoas a quem ele havia matado. Para você ter uma ideia, ele pesava sobre ele, era do conhecimento de todos, que ele havia, em determinado momento, numa das viagens que ele fazia transportes de escravos da África para o Brasil, havia tido uma rebelião de escravos, e ele, para acabar com aquela rebelião, ele manda colocar cal em todo aquele porão e fecha, e aquelas pessoas todas morrem sufocadas. Inúmeras foram as pessoas que ele atirou ao mar, que ele cometeu crueldades tamanhas, e por isso ele vivia espiando isso, não tinha uma noite de sono tranquilo, era acompanhado por aqueles fantasmas. Ele recebia seguido a visita, entre aspas, nessa visita, do fantasma de uma menina que ele havia amarrado, após ter matado toda a família dela, ele amarrou essa menina numa árvore no meio de uma floresta, e essa menina veio a morrer, evidentemente, né? E era uma menina holandesa, então essa holandesinha vivia atormentando os sonhos dele. As atrocidades todas cometidas pelo Capitão Celestino, ele mesmo relata em determinado trecho do livro, onde ele diz: "Vinde a mim, meninos, a mim que degolei gargantas e durmo o sono dos justos. Quereis saber o que matei? Matei macacos e cavalos, serpentes, vespas, um elefante, um crocodilo do tamanho de uma jangada. Cortei-o em 5 partes enquanto me ri da fortuna que o colosso me renderia. Matei 10 mulheres, a uma delas cortei-lhes os pés. Matei um corvo para o comer, raposas, ratazanas, matei centenas de homens com as minhas mãos e elas não me caíram. Matei os sonhos de 1 milhar de outros, queimei cabanas, um dia mordi o pescoço de um homem até lhe arrancar as veias para fora. Espetei a lança no peito de um amigo, roubei dinheiro, rebentei o crânio de um albino contra uma rocha, e a seguir esquartejei-o. À hora de adormecer, a mão de minha mãe entrava por mim dentro com a xícara de leite morno, muito doce, e levava-me a mão ao sono." Então ele foi um homem muito cruel, e hoje ele estava assim, cuidando daquelas plantas, como se estivesse se redimindo daquelas atrocidades todas que ele cometeu. Então ele era um sujeito assim, que ele não tinha amigos, todo mundo passava por ele e tinha medo, ele tinha algumas conversas, relacionamento assim com o padre, que tentava que ele se confessasse, espiar os seus pecados, mas nada disso. Ele só cuidava daquelas plantas, aquelas plantas com esmero. E ele era assim, as crianças tinham medo, rondavam a casa dele para espiar o jardim. Então era uma criatura assustadora, mas ele ali, naquele momento, ele não fazia mal a ninguém, somente cuidava das plantas. E por que o nome
uma coisa que me chamou a atenção, por que o nome A Visão das Plantas? A única explicação que eu encontrei para isso, eu encontrei em determinado ponto do livro, na página 35, que relata o seguinte: as plantas viam o jardineiro como as plantas veem, não se sentiam agradecidas, tratavam o seu regador à semelhança da chuva que caía sobre elas nas noites de outono. Floresceram não era o seu meio de meter em conversa com o jardineiro, mas uma forma de acentuarem a sua indiferença à declaração de amor que ele cultivava a cada hora. Tanto lhes fazia serem cuidadas por um assassino, se eram sujas as mãos que as amparavam ou o que viera antes do amor que ele lhes dedicava. Seguiam-no com seu olhar, sem julgamento, alheias a que todas as manhãs Celestino acordava por elas. Vigiavam os seus passos, pressentiam a sua presença, alegravam-se de ouvir, conheciam as suas rotinas, sem que por um instante lhe sentissem a falta ou se afligisse com as suas ausências ocasionais. Então as plantas, a visão das plantas, tanto fazia para eles quem regava, quem cuidava, elas eram, digamos assim, gratas a ele, por isso, sem se importar o que ele tinha feito ou não. Eu não sei se a autora, com isso, quis dizer que existe muita gente aí que faz visão de planta para muitas coisas, tanto faz, tanto fez, da onde vem o seu sustento, da onde vem isso, de quem lhe paga, quem lhe serve e quem lhe ajuda. A única explicação que eu encontrei foi isso. Um livrinho pequeno que pode se ler rapidamente, tem menos de 100 páginas, 85 páginas para ser mais exato, e é um livrinho assim singelo, até poético. É o homem mau que quando chega próximo da morte, da velhice, ele resolve fazer algo de bom, mesmo que seja para as plantas. Uma coisa que eu costumo sempre ressaltar aqui nos meus vídeos, vocês podem assistir esse conteúdo também na plataforma do Spotify, no podcast Leia Mais com Júlio, o mesmo nome do canal. Tá? Lá você vai encontrar tudo que tem no canal aqui do YouTube, tem lá no... Tá? Então, para quem vai fazer prova na FUVEST, é um livrinho bem fácil de ler, tá? Bem singelo, como eu disse, singelo, poético, e tudo que você precisa saber foi o que eu disse aqui no vídeo. Tá? Então, para quem for fazer uma boa leitura, uma boa prova, e até a próxima.